Olá! Olá, boa noite. Tudo Tudo bem, bom? professor? Boa noite, gente. Boa Tudo noite. na paz, graças a Deus. Que bom, que bom. Agora vai dar certo. Agora vamos embora. Michele, primeiramente, gratidão, tá? Por você ter aceitado esse meu convite, tá aqui junto comigo aqui hoje. Né? Te fiz o convite hoje cedo, né? Pra gente poder Foi. estar aqui. Foi rápido, né? E você, de pronto, Luiz, vamos embora, tamo junto. E, primeiramente, realmente quero te agradecer, realmente de coração, tá? Pessoal, essa aqui é uma live que eu tô fazendo hoje. A gente aí tá na semana prévia, praticamente, aí da nossa formação em analista comportamental, que vai acontecer agora, do dia 27 até o dia 3. Michele participou dessa última turma junto com a gente, foi para a formação avançada, começou a colocar em prática os aprendizados. Estava falando com ela dos bastidores agora à tarde. Ela nem concluiu ainda a formação 100%, mas já está colocando em prática os aprendizados, está lá colocando em prática, já está começando a ter resultados. E eu disse, caramba, vamos compartilhar um pouquinho com o pessoal aqui sobre a tua experiência, sobre o teu trabalho, como é que você está fazendo, como você está aplicando a metodologia DISC, o quanto ele está ampliando o teu nível aí, teus atendimentos, e ela topou de imediato estar aí junto com a gente aqui hoje. Mas, Michele, se apresenta aí para o pessoal, fala aí o teu nome, de onde você é, e como é que tu me conheceu? Sempre tenho essa curiosidade, como é que tu me conheceu? Eu vi que você do Ceará, né? Sei que você é do Ceará, Isso, sou. mas não sei de qual É uma cidade. mistura aqui, Luiz. Eu sou piauiense, mas moro no Ceará desde criança. Meus pais, eles são daqui. E agora, eu optei há 2 anos de morar na Serra do Ceará, para ter um climazinho mais ameno. Então, eu moro em Guaraciaba do Norte hoje. E como é que tu me Vamos lá. conheceu? Como é que tu me conheceu? Pela internet, pelo Instagram. Pelo Instagram. Anúncio. Eu vi lá um anúncio e fazia já um tempinho que eu queria conhecer mais sobre análise comportamental. Daí eu cliquei lá no teu anúncio, já achei interessante e já me inscrevi na formação gratuita. E E assim, então tu me conheceu, no foi, caso, agora, vamos dizer, no mês de abril, praticamente. Ah, tá. há Legal, pouco tempo. legal. Eu conheci na semana de fazer a formação. E no caso, tu já conhecia a metodologia DISC, então? Já tinha um norte sobre ela? Já tinha, sim, só que eu não tinha feito formação e nem aplicava tampouco, né? Não tinha como Porque aplicar, mas eu sempre gostei, sempre paquerei, só que eu nunca tinha tido oportunidade de fazer, a gente sabe? conversou nos bastidores, né, que você já trabalha com coach, né, com atendimentos. Você fez formação em coaching desde Uhum. 2015, se não me falha a memória, foi isso? Isso, Desde 2015. exatamente. Tranquilo. Então, Isso. na tua formação em coaching, provavelmente você deve ter visto algum conteúdo sobre análise comportamental. Nem sempre é o DISC em si, mas geralmente em É. escolas que atuam com coaching, elas sempre têm algum conteúdo, uma ferramenta, né, para você Uhum. aplicar de análise comportamental. Foi nesse momento que você conheceu o DISC ou tu já conheceu de outros carnavais, vamos dizer assim? De outros carnavais. Lá, a formação que eu fiz não tinha a ver com o DISC, não tinha, foi mesmo só de ver, né, de pesquisar sobre análise comportamental, só que ainda não tinha parado para fazer essa formação. Fiz PNL, também sou formada em PNL, o coach já tem 5 anos, a PNL tem uns 3 que eu trabalho com PNL também, e tudo eu integro lá nesse meu programa que é online. E agora, a formação em análise comportamental. Eu posso falar uma coisa? Pode. Não sei se eu te falei, que de verdade, Luiz, essa formação de análise comportamental, para mim, foi melhor do que as outras formações de coach de PNL. Porque traz uma segurança maior na hora de você lidar com o cliente. Porque você consegue olhar para o cliente, olhar para a essência dele. Você consegue olhar para ele, entender os pontos de melhoria que ele tem. E isso no meu trabalho assim está sendo incrível. Incrível. Que legal, que legal. Eu sou apaixonado pelo coaching, né? Desde 2013, eu tive o primeiro contato com o coaching. Ali em março de 2013, eu participei de um workshop, né, sobre a metodologia, me apaixonei. E eu sou de Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, né? Não é tão longe de você, né? Sei lá, daqui para Aham. Fortaleza dá uns 800 quilômetros mais ou menos. Então, não é tão longe aí da tua região. E É. eu fiz em março o primeiro contato com o coaching, apesar que na faculdade, lá em 2009, 2010, 2011, eu fiz alguns trabalhos na faculdade onde envolvia o coaching e eu não sabia. Depois que eu comecei a atuar lá Uhum. em 2013, alguns colegas de sala de aula mandaram até foto minha
fazendo trabalho com eles lá em grupo e eu dando conteúdo de coaching lá. Mas eu, ó, confesso a você que eu acho que, sei lá, foi algum trabalho que eu fiz que, vamos dizer assim, porque mandaram fazer lá, mas eu não sabia, eu não tinha noção sobre isso. E foi incrível o quanto me ajudou naquele primeiro momento. E lá eu tive o primeiro contato com o DISC. Só que naquela época, na formação, o material que eu tinha acesso do DISC era o que ele chamava de preferência cerebral, que era a analogia dos animais com o perfil comportamental, que era tubarão, águia, golfinho e lobo. E eles faziam analogia da análise DISC com esses 4 animais. E eu achava aquilo ali incrível. Mas eu não tinha noção que existia uma ferramenta específica que a gente tinha de forma mensurável, com assertividade de até 99%, sobre o comportamento de outra pessoa através de um sistema. Lá em 2014, foi que eu fiz a primeira formação realmente sobre análise DISC, e eu comecei, a partir daquele momento, aplicando em todos os meus atendimentos de coaching, né? E eu usava como chamariz. É incrível. Eu, na formação, logo lá no início, me ensinava assim, aplique roda da vida, aplique uma ferramenta de trilha do tempo, ferramenta Smart. Aí eu era mais um no meio da multidão aplicando uma ferramenta de DISC, só que a cada 5 ou 6 clientes que eu atendia, um fechava e olha lá. Quando eu comecei a aplicar o DISC na primeira sessão, eu comecei a ter muito mais resultados, porque eu já conseguia mostrar a essência dela, mostrar o que estava acontecendo na vida dela, que estava impedindo ela de alcançar os objetivos dela, e eu já sabia exatamente quais eram as próximas ferramentas que eu poderia aplicar nela, que eu poderia ajudá-la a ela atingir mais objetivos na vida dela. E aí eu já mostrava para ela todo o processo do que ia acontecer ao longo dos nossos encontros. Tudo isso através do DISC. Aí isso me dava um baita de um diferencial. Né? Aí quando você me falou, Luiz, olha, eu aplico no coaching e tal. Eu até fiz um vídeo para os meus alunos hoje, né, da formação avançada, falando que ele está contigo aqui hoje à noite. Eu até me equivoquei falando que tu aplicava o DISC como nutricionista. Ele falou, Luiz, mas eu não sou nutricionista. Eu fiz, deixa eu explicar isso para você. Vou me redimir aqui na live ao vivo, mas explica aí para o pessoal. O que tu faz? Então, com que você trabalha? Então, eu sempre trabalhei na área da educação, já fui professora de educação infantil, coordenei escolas, também sou formada em teologia. E assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. Em 2015, quando eu fiz o coach, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de passear naquilo que eu vejo que dá para eu fazer, até para eu entender melhor o que é que eu quero. Então, quando eu fui descobrir o meu nicho, antes de descobrir o nicho do coaching, eu comecei a fazer esse passeio, né? Fui atendendo. E nesse mesmo período eu comecei a emagrecer. Eu eliminei 25 quilos. Caramba. E quando eu eliminei, o pessoal começou a perguntar, o que é que está acontecendo? O que é que você fez? Eu falei, estou aplicando o coaching na minha vida, né? Então as pessoas começaram a pedir também para que eu pudesse ajudá-las nesse sentido. E é bem diferente de um trabalho de nutricionista, porque o nutricionista ele vai passar uma dieta específica para aquela pessoa, ela vai botar o que ela tem que fazer. No meu caso, como coach nessa área, eu trabalho a mentalidade das pessoas para que elas possam gostar de ser mais saudável e também identificar quais são os problemas emocionais que ela tem, para que a partir disso ela venha trabalhar, porque a gente come as nossas emoções. Então é isso que eu trabalho há 5 anos lá no meu programa. Assim, as pessoas chegam lá achando, Michelle, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, eu não aguento mais. Daí eu vou conversando com elas para elas conseguirem. Todos os dias eu faço áudios lá no meu programa. É um programa que é no formato lá no WhatsApp, um grupo restrito. Daí eu faço temas semanais. Tá aqui, ó. Tem um aqui lá do meu programa, Isabela. Tem uma galera lá. Pernambuco tava cheio já. Isabela já trouxe um monte de gente para lá pro programa. Legal. Então tá aí ela para confirmar o que acontece. Lá todos os dias eu envio áudios para trabalhar um tema por semana. Daí eu trabalho ansiedade, eu trabalho compulsão. Essa semana eu estou trabalhei propósito de vida semana passada. Essa semana eu estou trabalhando projeto de vida, já na sequência, né? Então o meu trabalho lá no programa é exatamente fazer com que as pessoas entendam melhor quais são os seus problemas, as suas dificuldades, que cada um tem a sua, para a partir disso elas não descontarem mais na alimentação. Daí elas vão conseguindo eliminar. Então, quando eu conheci a ferramenta disso, eu digo, meu Deus, eureka! Né? Agora que vai ser legal.
porque eu tenho feito isso com as meninas lá do programa e tem sido incrível. Pessoas que eu já conheço, tem gente comigo lá que está há 3 anos no programa, não porque não emagreceu, mas porque gosta lá do conteúdo de coaching, né? Então, assim, quando eu peguei essa ferramenta, eu falei assim, vou aplicar com todo mundo que está no programa. Vou aplicar para que eu possa trabalhar melhor isso com elas. E assim eu tenho feito. Tem sido, assim, incrível. Inclusive, uma das pessoas lá do programa já pagou para 2, porque eu quero que você faça com meu filho e com a minha nora, eu quero que eles vão casar, eu quero... Sabe? Então, assim, é uma ferramenta que você consegue ajudar muita gente. Porque você consegue ir lá, na essência da pessoa, olhar lá o gráfico ajustado dela e ter toda essa noção. E dá para encaixar muito bem dentro daquilo que eu já faço. Então, para mim, foi um ganho. Bola. Quando tu viu o meu anúncio, que tu viu, né, o material, o link patrocinado, quando você foi lá e clicou para você entrar, o que é que passou pela tua cabeça? Que esse conteúdo vai te ajudar? Ou será que é mais um que vai dar um conteúdo raso para depois vender algo para mim? O que é que passou pela tua cabeça quando tu viu o anúncio a primeira vez? Então, eu tinha curiosidade de conhecer, né, a ferramenta DISC, mas até então como eu já tenho o meu projeto, o meu trabalho como coach, então assim, eu acabava que ia deixando para lá isso, certo? Embora eu já tenha ouvido falar muito. Quando eu vi, eu digo, eu vou clicar para conhecer um pouco mais sobre isso. Vai que o negócio é legal, daí a partir disso eu vou desenvolvendo o trabalho com a ferramenta. Quando eu cliquei, né, me cadastrei, fui para a tua formação, eu fiquei apaixonada. Eu até te falei isso, que aqui em casa, o meu esposo ele é completamente diferente de mim no perfil comportamental dele. Então, eu estava lá eu estava aqui estudando, daqui a pouco ele passou e ouviu você falar sobre os perfis. Quando ele viu, ele sentou. Ele ficou comigo a semana inteira fazendo a formação. Ele fez junto comigo. Que eu legal! até falei, ele é conformista, daquele tipo de pessoa que olha assim e fala, peraí, não é qualquer pessoa que ele vai lá, vai parar para ouvir, né? Tem toda aquela análise antes de fazer alguma coisa. Então ele sentou e ficou comigo, nós fizemos a formação juntos. Né? Que legal. A avançada não, essa que eu tô fazendo eu tô só, mas a primeira ele fez comigo e assim, a gente ficou encantado, porque coisas que a gente já conseguia resolver, a gente entendeu o porquê de tanto conflito naquelas áreas, porque ele tem um jeito de pensar, de agir, e eu tenho outro jeito. E tudo isso a gente conseguiu ver aí na ferramenta DISC, sabe? Então, assim, o conteúdo que você entregou foi algo que eu falei assim, gente, não é possível, isso aqui não é pago. Como assim? Porque é um conteúdo que a gente não vê, informação. Eu já fiz várias formações, é um conteúdo que a gente não vê no material pago, num curso, uma formação paga, né? E você fez simplesmente... É um conteúdo que não tem numa faculdade, né? Ele não tem numa faculdade... Ele não tem uma formação de coaching, não é um conteúdo fácil de encontrar no mercado, né? Inclusive eu cobrava antes, na realidade, né? Eu cobrava R$ 997 por esse conteúdo. Na realidade, ele no online, mas quando ele era presencial, eu cobrava R$ 1.200 por cada pessoa para participar da formação, pagando à vista. Quando a pessoa parcelava, ia para 1.400, 1.500, 1.600, dependendo da quantidade de vezes que a pessoa parcelava. Mas aí eu realizei algumas formações presenciais e eu via que outras pessoas, devido a ver na internet, pediam para fazer na Bahia, em São Paulo e outros estados. E eu pensava, poxa, se eu for colocar viagem, deslocamento, hospedagem, alimentação, vai, sei lá, vai para uns 2, 3 mil reais a formação. E aí vai ficar um pouco inviável. Aí foi quando eu já vinha, já conhecia a questão do digital, mas eu tinha medo de repente, assim, adentrar de cabeça. Eu ficava preocupado. Tanto é que eu comecei no digital com o DISC, mas comecei meio que devagarinho, né? Fui dando os primeiros passos. E aí, quando foi em julho de 2020, foi que realmente eu disse, não, agora eu vou de cabeça, vou entrar com tudo. E aí foi quando eu peguei a formação paga e eu dei ela de forma gratuita. No momento que o Brasil estava passando todo aquele conflito com relação à Covid, estava começando a Covid ali, isso foi em março a Covid, e quando foi em julho, já tinha aí mais de 11 milhões de desempregados no Brasil, já tinha mais de 20 mil mortes, não lembro agora, foi 50 mil mortes do Covid. E eu vi o quanto as pessoas naquele momento estavam precisando de uma ajuda, de se conhecer mais, de saber como melhorar a sua volta para o trabalho, se voltava para o trabalho, se não voltava, se tinha que investir no novo negócio, porque estava muito incógnita no país como um todo. E eu pensei, poxa, meu Deus, como é que eu posso ajudar essas pessoas
sabendo eu que eu tinha uma ferramenta capaz de poder ajudar muito no seu autoconhecimento. Aí foi quando eu fiz um desafio comigo mesmo. Eu fiz, olha, eu quero conseguir pelo menos 1000 pessoas. Se eu conseguir ajudar 1000 pessoas com essa metodologia, eu tenho certeza que eu já vou ajudar muitas pessoas. E aí foi quando eu comecei a fazer a divulgação dessa formação gratuita, e daí eu consegui 6.000 pessoas. Eu fiquei tão feliz com aquela quantidade de gente que eu nunca tinha colocado 6.000 pessoas para participar de uma formação gratuita. Quando eu vi lá no YouTube 1000 e poucas pessoas chegando ao vivo participando, na hora, eu fiquei assim, caramba, que massa! Onde é que eu conseguia juntar essas pessoas todas? Aí naquele momento eu pensei, poxa, se é para dar o conteúdo gratuito com a mesma qualidade do conteúdo pago, eu realmente vou dar o conteúdo do conteúdo pago. Aí eu dei apostila, material didático, certificado, acesso ao sistema, dei relatório completo, dei tudo. E a galera pirou com o conteúdo. E aí eu fiz, caramba, veja o quanto a gente pode ajudar as pessoas com aquilo que a gente tem. E aí foi quando eu estava já no finalzinho, já na última aula, o pessoal perguntando, Luiz, como é que a gente faz para poder ter um conteúdo mais avançado, estar mais perto de você, acompanhar mais esse material, ter um conteúdo mais robusto? Aí foi quando eu chamei para a formação avançada. E na hora eu abri as inscrições e fechou lá 120 pessoas assim, em 2 dias. E na hora eu fechei com medo, porque eu fiquei com medo de não conseguir atender todo mundo. O máximo que eu tinha colocado era 30 pessoas, 35 pessoas numa turma, e de uma vez só consegui 120, eu quase surtei na hora, de preocupação para entregar realmente o material com qualidade. E a partir daquele momento, eu não vendi mais formação em análise de DISC, a não ser nesse formato. Porque antes disso, qualquer pessoa conseguia comprar minha formação de análise comportamental, qualquer pessoa. Depois daquele dia, eu nunca mais abri as inscrições da formação e deixei lá disponível. Eu sempre abro por algum tempo e fecho. Exemplo, a sua turma mesmo foi um exemplo. Eu liberei algumas inscrições no mês passado, né, na sua turma, liberei na segunda e a gente fechou lá 140 inscrições, 130 e poucas inscrições. Fechou ali, eu fechei a turma e ninguém mais conseguiu comprar, né? Mas me diz aí, você fez a formação gratuita, tu já conseguiu botar em prática de imediato nos teus atendimentos de coaching? Ou tu ficou preocupada de não conseguir dar conta? Como é que foi esse primeiro momento em tu fazer a formação gratuita, ir para a formação avançada e conseguir colocar em prática o DISC nos seus atendimentos? Ou foi tranquilo? Foi de boa? Foi tranquilo, assim. Até porque primeiro eu fui treinando com as pessoas que eu convivo mais. Fiz com os meus filhos, eu tenho um filho de 19 e uma de 17, fiz com eles, fiz com cunhada, fiz com amigos, sabe? Fui fazendo até para eu poder entender melhor como aplicar a ferramenta. Tanto que nas primeiras vezes eu pensei, dava para fazer melhor desse jeito. Aí já ia anotando isso, né? Até chegar nos clientes pagos, que já tem clientes pagos que inclusive já pagou minha formação. Então, assim, mas foi algo bem tranquilo, porque eu fui realmente testando. É uma coisa até que eu queria falar para as pessoas que não sei se tem aqui gente que foi aluno também junto comigo na mesma formação, que ganhou os créditos aí na formação. Gente, tem que usar, porque se não usar, não tem como praticar. Então, não faz sentido. Fui utilizando e estou utilizando os créditos exatamente para poder treinar cada vez mais e já desenvolver, de fato, aquilo que eu percebo que vai ser o melhor direcionamento para o meu trabalho. No momento, eu estou fazendo com casais, estou fazendo no meu programa, principalmente, para que as meninas possam se enxergar e ver o ponto de melhoria que faz com que elas comam mais do que o normal. Então, eu vou testando aí para que eu possa aprender cada vez mais. Então, não tem como aprender se não testar. Não tem, mas assim, o conteúdo que você traz não tem como não aprender, até porque tem um passo a passo, tem tudo direitinho para poder a gente chegar. Eu consegui aplicar isso, como você mesmo falou. Eu nem terminei essa outra formação avançada, mas só com outro conteúdo já dá muito para colocar em prática. Já começou a dar os primeiros passos já na formação gratuita. Com certeza. Tem gente que fala para mim assim, Luiz, tem gente que fala assim, até hoje eu sempre recebo essas perguntas, assim, Luiz, eu com essa formação gratuita que você dá, eu já consigo dar os primeiros passos como analista comportamental, já consigo atender? Eu digo, sim, você consegue, porque eu vou te dar certificado. Eu vou na quarta aula, eu vou ensinar como você vai dar uma devolutiva do início ao fim de um relatório de 27 páginas. Eu libero o sistema para você. Eu passo créditos já para você poder já treinar. Ou seja, quando o aluno se inscreve, eu já dou 20 créditos para ele. 10 é para ele usar com ele mesmo para ter um relatório completo. E 10 é para ele usar com outra pessoa, ou até mesmo com outras pessoas, para ele poder treinar.
né? O que eu vejo muitas vezes é um aluno que ele nem assiste a formação direito e é gratuita, né? E é um conteúdo que são 10 horas de conteúdo riquíssimo, o material, né? Tem o acesso ao sistema, não faz o seu relatório, não tem acesso ao seu relatório, e daqui a pouco tem assim, Luiz, e o certificado? Eu digo, gente, certificado, se você não souber usar, é um pedaço de papel. De nada adianta tu ter um certificado e tu não entender teu relatório. De nada adianta tu ter um certificado e tu não entender acesso ao sistema. Como teve uma aluna que chegou para mim, foi lá, queria o certificado. E eu falei, me diz teu e-mail. Ela mandou e-mail. Quando eu vou olhar, ela não tinha criado o sistema. Eu disse, olha, como é que eu vou liberar o certificado para você se não o sistema você baixou? Você criou o sistema. Não, eu criei. Eu falei, mas me diz teu e-mail. Não tinha sistema criado. Me dá teu CPF. Me deu o CPF. Não tem sistema criado. Eu fiz, olha, só se você colocou no CPF falso e no e-mail diferente que está aqui. Porque eu não estou conseguindo encontrar o teu. Eita, porque eu terminei esquecendo na corrida, terminei esquecendo. Eu digo, olha, então eu não posso nem te dar o certificado da formação gratuita. Porque não faz sentido. Vem para outra formação e você faz. Né? Até aí tudo bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta que não quer calar, tá, Michele? O que mudou na tua percepção depois dessa formação que você fez? O que mudou para você como um conhecimento, como amplitude da sua entrega, do seu material com seus clientes? O que você percebe diferente em você depois dessa formação? Eu vou te falar um pouco antes disso, tá certo? Você falou aí da pandemia. Eu perdi a minha mãe há 1 ano na pandemia. Ela faleceu de Covid. E 6 meses depois, o meu pai também faleceu. Então, perdi meus pais ano passado, um período de 6 meses entre um e outro. Não sei se tem alguém aqui que me acompanha que acompanhou todo esse problema, né? Toda essa dificuldade que eu passei. Então, eu entrei, de fato, num estado depressivo que eu dizia assim, como é que vai ser agora? Porque você, como coach, sabe disso. No coach, você entende que você consegue resolver qualquer coisa, não é isso? Você vai lá, você consegue estabelecer metas do que for e você vai conseguir chegar lá. Mas quando eu me deparei com a morte dos meus pais, eu digo, e agora? Eu não sei nem o que fazer, né? Eu não sei como é que eu vou ajudar as pessoas se eu não estou bem. Então eu continuei lá com o meu programa, falei para as meninas que não estava bem, mas todo mundo lá continuou de boa e fui tentando todo dia me levantar, mas estava muito difícil. Essa formação agora que eu fiz da análise comportamental, da análise DISC, simplesmente me mostrou cada vez mais aquilo que eu tenho de bom, né? As minhas características como da influência, da dominância que me levam para frente, coisas que estavam, algumas delas estavam lá, ó, meio que enterradas por tudo que eu vivi ano passado. Então esse ano eu decidi voltar a ser quem eu sou, voltar a ser a Michele que eu sempre fui, mas assim, quando essa ferramenta veio, sabe, eu de caramba, aquela coisa da carta que você pede para fazer para as pessoas, para que elas possam identificar, nossa, aquilo ali foi maravilhoso para mim, porque todas disseram a mesma coisa. Da minha comunicação, do meu poder de influência, eu digo, caramba, isso é muito legal, porque você acaba recebendo feedback e vendo isso na própria ferramenta, porque ela te mostra a tua essência, ela te mostra o que você tem de bom. E naquele momento, para mim, foi simplesmente fundamental. Foi perfeito. É como se foi uma mola propulsora para te ajudar, te mostrar que você já estava no caminho certo. Isso, exatamente, porque eu fiquei muito, muito mal ano passado, de verdade. Aí, assim, em janeiro eu comecei, vamos lá, Michele, vamos lá que vai dar certo, tá na hora de levantar. Só que aí eu vinha nessa crescente de me levantar, de me reerguer, e a ferramenta foi assim, sabe, algo que me trouxe ainda mais força. De lá para cá, eu fiquei mais forte dentro do meu propósito de vida, porque eu consegui confirmar num momento muito difícil da minha vida, né? Então, quando eu vi aquilo, eu digo, pronto, é aqui que eu vou e é aqui que eu vou aplicar também nas pessoas que eu amo tanto do meu trabalho, que eu acompanho, que são as meninas lá do emagrecimento, né? Então, assim, trouxe de uma riqueza muito grande para quem trabalha com pessoas. Então, mostrar para as meninas lá no meu trabalho, no meu programa, que, ó, a sua dificuldade está aqui, ó. Olha aqui seus pontos de melhoria. Quais desses aqui você está vendo que está te atrapalhando? O que a gente pode resolver dentro disso aqui? Então, assim, a ferramenta, ela traz com muita precisão, com muita exatidão, aquilo que o outro precisa desenvolver, né? Traz com precisão aquilo que ela tem de qualidades, de características fortes, como também traz, que é aí que é onde eu atuo.
os pontos de melhoria para que elas possam se encontrar cada vez mais, encontrar esse equilíbrio emocional a partir daquilo que elas descobriram na ferramenta. Então, é bastante para mim. Quando lancei, né, esse desafio da formação gratuita lá em julho de 2020, eu via realmente muitas famílias, né, sendo destruídas por conta dessa questão do Covid, né, muitas pessoas perdendo, né, entes queridos, e eu via muitas pessoas também desesperadas, né, sem saber como poderiam se sobressair de tudo isso, né. Eu via também muitas empresas, muitos líderes mandando colaboradores para casa, né. Naquele primeiro momento o governo deu aquela ajuda de um percentual, até mesmo de salário para muitos empresários pagar os seus colaboradores durante um tempo, mas eu sabia que muitos também não conseguiam voltar, né? Porque muitas empresas fecharam ali naquele momento, né? Então tinha muitas pessoas sem saber o que ia acontecer com esse novo mundo, né? Tudo que estava acontecendo no mundo todo, muitas pessoas desesperadas, como também muitas pessoas que estavam em casa, que às vezes tinha lá seus pais, seus familiares que estavam indo para o trabalho, às vezes fazia trabalho de 2, 3 pessoas, porque muitas foram desligadas, estavam voltando para casa e muitas vezes podia até estar trazendo para dentro de casa o Covid, uma doença para os pais, e isso estava um caos total. Então foi quando eu olhei para mim mesmo e falei isso. E eu vi, inclusive, naquele momento, várias empresas no Brasil realizando formações em análise comportamental gratuita. Eu não fui a primeira a fazer isso. Várias empresas vinham fazendo esse formato, tá? De dar a formação gratuita e depois fazer uma venda da formação avançada. Mas eu via que muitas delas davam um conteúdo muito raso sobre análise DISC. E eu pensei, para que eu possa realmente adentrar, fazer uma formação gratuita e dar um conteúdozinho raso e já querer fazer venda, eu também não vou fazer isso. A minha equipe, inclusive, falou assim, Luiz, tu tá pirando. Quando eu falei que eu ia pegar toda a formação paga e ia dar ela de forma gratuita, o pessoal falou assim, tu tá doido? Porque até hoje, nenhuma empresa no Brasil, no exterior, ela dá um sistema de análise DISC de forma gratuita. Você precisa fazer uma formação avançada para ter acesso a um sistema de análise comportamental. Nem empresa libera, nenhuma. Nem eu liberava, inclusive, até aquele momento. Exemplo, Denise estava aqui, não sei se ela está aqui ao vivo ainda. Denise, quando ela comprou a minha formação lá em 2019, ou foi comecinho de 2020, ela pagou pela formação para ela poder ter acesso ao sistema, ao relatório, a todo o material. Ela não tinha o acesso como vocês tiveram na formação gratuita. Eu tenho muitos alunos de outras turmas anteriores que tiveram esse norte. Mas o meu propósito maior naquele primeiro momento com a formação gratuita era justamente ajudar as pessoas que estavam passando por esse momento na vida delas a terem um mapeamento do perfil comportamental delas para saber quem elas eram na essência e de que forma essas mudanças que estavam acontecendo no mundo em volta dela estavam afetando ela, para que elas pudessem ter mais assertividade daqui para frente em tomada de novas decisões. Como também eu sabia também que muitos líderes, gestores de RH, psicólogos, terapeutas, naquele momento, também estavam precisando de ferramentas para auxiliá-los no seu dia a dia, nos seus atendimentos. E eu sabia que se eles também participassem, eles também iam ter uma ferramenta para ajudá-los. Só que eu sabia que se eu chegasse de imediato e fosse vender a minha formação para eles, muitos poderiam naquele momento dizer, não, muito obrigado, não quero, agradeço, tchau. Então, eu preferi dar uma formação gratuita, nível 1, como eu falo, né? Primeiro nível, para eles conhecerem o material. Se eles acharem que o material é um material bom, é um material que de alguma forma está ajudando eles, eles possam ir para um nível a mais, um segundo nível, que aí é o DISC Advanced. Então, eu sou muito transparente na minha entrega. E até hoje, eu sempre venho fazendo nesse formato. Eu ajudo lá. Nessa tua turma, se eu não me engano, tinha pouco mais de 12 mil pessoas inscritas. E eu só liberei lá 140 inscrições. Nessa turma agora, eu não sei se vai dar 20 mil, pode ser de 18 mil, 20 e poucas mil pessoas que eu vou liberar para participar da formação gratuita. Mas eu sei que muitas pessoas vão achar que é mais um conteúdo da internet. É mais um conteúdo raso que vai ter ali. E vai simplesmente perder a oportunidade. Como eu falo assim, olha, todos nós, na hora que a gente acorda, a gente tem duas decisões. Duas. Na hora que a gente bota o pé, que a gente sai da cama, a gente bota o pé no chinelo para levantar, para escovar os dentes, a gente toma uma decisão ali. Ou a gente levanta por comprometimento, ou a gente levanta por conveniência. Como assim, Luiz? Tem pessoas
que acordam e simplesmente vai viver a vida do jeito que ela vai levá-lo. Vai ser mais um dia no meio da multidão. Já tem pessoas que acordam, dizem assim, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje eu vou fazer o meu melhor. Eu vou melhorar nem que seja 1%. Mas eu vou acordar com comprometimento. E quando eu faço isso, eu consigo levar para as pessoas ao meu redor o que eu tenho de melhor e eu também estou buscando meu crescimento. Então, você foi uma das pessoas que vieram dentre essas mais de 12 mil pessoas ali em maio, que se comprometeram, está na formação, se inscreveram, participaram, trouxe seu esposo junto. Eu sei o quanto essa metodologia ajuda casais. Eu, particularmente, sou muito grato a Deus por ter me proporcionado essa metodologia lá em 2013, onde ajudou muito no meu casamento. Você sabe disso. Eu falo sobre isso na formação, quem me acompanha sabe quando eu falo sobre isso. Mas muitas vezes, se eu, Luiz Vicente, falo isso, as pessoas falam assim, ele está falando isso que é para poder trazer pessoas, é para poder vender. Mas quem me acompanha, quem vai olhar a minha rede social, quem vai olhar meus conteúdos, eu não estou fazendo isso hoje. Já estou há anos desenvolvendo conteúdo. Há anos gerando conteúdo nas redes sociais. Porque dessa forma, a médio e longo prazo, a gente consegue transparecer aquilo que a gente entrega. Não tem para onde correr. Quando você falou no início, Luiz, eu perdi 25 quilos, foi isso? 25 quilos. Você falou. Eu, em março do ano passado, eu comecei um processo com um personal, com um nutricionista, eu estava com 96 quilos e um quebradinho. Em 2 meses e 15 dias, eu fui para 78,5 quilos. Em pouco mais de quase 18 quilos, eu acho que eu perdi aí em 2 meses e meio. E eu usei muito o DISC a meu favor. Por quê? Eu tenho alunos que aplicam o DISC dentro da área de nutrição. Por exemplo, eu tenho o Alexandre, que é do Rio de Janeiro, ele já foi atleta, carregou até a tocha olímpica, e ele ajuda muito mulheres a emagrecerem, a perder peso, e ele usa a análise DISC como avaliação inicial para ela entender o perfil comportamental dela, para saber o quanto o perfil comportamental ele está atrelado à questão da mentalidade para o emagrecimento. Pouca gente percebe isso, ou pouca gente sabe isso. Que é o que você vem fazendo, né, brilhantemente usando o coaching. Né, usando o coaching atrelado à análise DISC para ajudar as pessoas nesse sentido. E é o que eu falo para os meus alunos. Falei isso hoje à tarde na live que eu fiz hoje à tarde. Quando você define um nicho e você tem, dentro desse nicho, define seu público-alvo, você consegue melhorar a sua entrega na comunicação para esse público-alvo para você ter mais resultados. E é uma coisa que você falou agora há pouco, Luiz, eu já fiz o resultado durante um mês que já pagou sua formação. Ou seja, eu fico muito feliz em ver que o aluno fez a formação gratuita, quis seguir adiante, ir para o próximo nível, ir para uma formação mais completa e com pouco tempo ele já consegue ter resultados que já pagou, já quitou a formação dele. Se a gente pudesse hoje dizer assim, quantos relatórios tu já gerou no teu sistema? Tu tem mais ou menos lembrança de cabeça? Quantos relatórios tu já gerou? Eu não tenho noção, Luiz. Eu não tenho porque eu acho que eu já gastei aí uns 150 créditos, não sei. Caramba! Foi. Bastante. Bastante. Eu tenho que Bastante. sair fazendo mesmo, porque assim, se não treinar, não fica bom, né? Então, fui treinando mesmo, sem medo de ser feliz. Fui treinando, treinando, treinando. Continuo treinando, lógico, né? Mas assim, cada vez que você faz você já consegue... peraí, consegui pegar isso aqui que não tinha prestado atenção da outra vez. Daí, como eu falei, já foi com casais e com pessoas que querem emagrecer, com os meus filhos que são adolescentes. Então, eu fui treinando com todo mundo para poder entender como aplicar com todas as pessoas, entendeu? Então, treinar, e foi o que eu fiz. Eu acho que já foi aí, eu acho que foi uns 150 créditos por aí já. E como é que está essa tua experiência com esses clientes de casais com DISC? Como é que está essa experiência para você? Está tendo feedback? Como é que está essa entrega? A começar por mim, tá? A gente já entendia que existia muita diferença aqui entre eu e meu esposo, né? Eu sou o influente aqui lá em cima e ele é conformista e estável, eu sou dominante e influente. Eu e minha esposa, né? Eu e Gislaine. Influente e conformista. Vou parar aqui. E assim, tinha hora que eu dizia assim, tu é muito estraga prazer. Ele dizia, tu não pensa não no que tu tá fazendo antes de agir. Então assim, a gente já tinha essa noção disso, mas dentro da ferramenta...
a gente, olha isso, olha o porquê que você é assim, olha o porquê que eu sou assim, né? Então a gente foi vendo isso. Só aí já seria um grande ganho, porque a gente conseguiu entender ainda mais o nosso relacionamento, né? A maneira como cada um age. E assim, daí eu fui trabalhando. Trabalhei com casais já que estavam assim meio que em conflito, outros que queriam só melhorar a situação, né? Então, assim, tem sido muito legal, porque eu tenho direcionado para que eles possam olhar para o perfil de cada um, o perfil do outro, e dizer assim, olha, eu te aceito desse jeito, porque é a essência da pessoa. Então, eu mostro para cada um deles a essência deles, mostro os pontos de melhoria para que eles possam compreender a dificuldade que cada um tem, para a partir disso um ajudar o outro. E não ficar naquela Show. competição de que, eu sou assim, você é assim, ou por... Não. É realmente, vamos trabalhar junto, vamos crescer junto, então vamos lá. Quando você agir assim, eu vou entender por que você age assim. Quando o outro agir, eu também vou entender. Então, o meu direcionamento dentro desse momento, né, da ferramenta para casais, é exatamente nessa pegada. É com esse intuito, de fazê-los enxergar a essência um do outro e valorizar. Eu sempre digo, eu sou a Michelle muito melhor depois do Rinaldo. O Rinaldo sempre fala, eu sou o Rinaldo muito melhor depois da Michelle. Porque a gente conseguiu pegar aí, né, trazer esse equilíbrio, como você também fala sobre você e a Gislaine. Né? Então, assim, é muito legal poder aplicar com casais, embora não seja a minha área, mas tem sido, assim, incrível. Inclusive, amanhã eu tenho outro casal para fazer, que a pessoa que fez comigo não era nem casal. Ela disse assim, ela foi fazer para emagrecimento, né? Daí, depois ela me disse, Michelle, quero pagar para o meu, eu quero dar de presente para o meu filho e para a noiva dele. Eles vão casar e eu quero que eles consigam entender cada vez mais uma outra. E assim, isso é incrível, né? É uma ferramenta que ajuda de... Com certeza. E a gente fala assim, né? O DISC, em termos de relacionamento, se o seu parceiro ou sua parceira ele tem um comportamento diferente do seu, ou ele sendo oposto do seu, automaticamente vocês, quando entendem sobre isso, eles se completam. Quando os dois têm os mesmos estilos, exemplo, você é influente e seu esposo é influente, então os dois se potencializam quando se conhecem dentro do estilo comportamental. Quando são diferentes, feito o seu caso, você é influente e sua esposa é conformista. Quando isso é consciente, os dois se completam. Sim. E quando isso é entendido, você não tem noção quanto isso ajuda no casamento, o quanto isso ajuda no relacionamento. Muitos casamentos por aí afora são destruídos por falta de comunicação, né? Por falta de respeito, de entender o outro. Às vezes cada um só vai defender seu lado e esquece que o outro também tem suas vontades, o outro também tem suas potencialidades, o outro também tem suas interferências, seus defeitos, né? Ninguém é perfeito. Mas muitas vezes você só olha o outro da forma que você enxerga ele. Mas será que ele também te enxerga da forma que você se enxerga? Porque é muito fácil eu chegar a apontar o dedo para o outro. Mas eu também tenho defeitos, eu também não sou perfeito. Mas é mais fácil olhar os defeitos do outro e eu anular os meus defeitos ou até mesmo não perceber os meus defeitos. E quando o outro aponta os meus defeitos, eu vou lá e começo a gerar conflitos. Ou quando os dois têm perfis iguais, se não se conhecem, os dois começam a querer disputar espaço. Onde eles podem se potencializar. Então, fora os pontos de muito melhoria legal. aqui, que daqui a pouco tá os dois lá precisando resolver um monte de coisa, mas os dois não têm habilidade porque estão naquela mesma, né, trabalham as mesmas potencialidades e acaba esquecendo. Então, assim, tanto quando são parecidos nos perfis, é legal de trabalhar ali os pontos de melhoria dos dois naquilo, como também quando é oposto. Dá para usar essa ferramenta da mesma forma, sendo parecido ou sendo um comportamento oposto. Então, ela realmente, aqui em casa eu tenho falado isso, que a gente se ajustou por amor, mas a ferramenta trouxe muito conhecimento acerca disso, né? Porque a gente já conseguia se ajustar, mas quando a gente foi entendendo, é como se você conseguisse aceitar melhor o outro a partir dessa ferramenta, né? Então, e para quem está chegando aqui agora, ou para quem não sabe do que a gente está falando, pessoal, a gente está falando aqui da ferramenta de análise comportamental da metodologia DISC, que é uma metodologia que já existe há quase 100 anos, que foi desenvolvida através de um psicólogo chamado William Moulton Marston, onde em 1928 ele lançou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, onde ele decifrou, ele decodificou o comportamento humano
através de 4 fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E ele falou que todos nós, seres humanos, nós temos esses 4 fatores no nosso comportamento. Porém, 1, 2 ou no máximo 3, a gente consegue ter ele em evidência no nosso dia a dia. E quando a gente descobre o nosso comportamento, qual é as potencialidades que a gente consegue entender muitas vezes que nós também temos também interferências que muitas vezes nos atrapalham no nosso dia a dia. Então, para ajudar você a entender tudo isso, do dia 27 até o dia 3 de julho, eu vou estar realizando uma formação. Essa é a 12ª formação. Então, fica tranquilo que eu não estou começando agora, não estou começando de ontem. Essa já é a 12ª formação que a gente realiza de forma gratuita, sem custo algum para nenhum aluno. Não tem nenhuma pegadinha de ter que pagar certificado, ter que pagar por apostila, ou ter que pagar por relatório, não paga nada. Tudo é 100% gratuito. Onde eu vou disponibilizar um sistema para você gerar um questionário. Desse questionário você responde ele gera um relatório de 27 páginas. Para gerar esse relatório você precisa de 10 créditos. De exemplo, a Michelle, se ela fosse comprar esses 10 créditos para a gente, ela pagaria no mínimo R$ 97 por esses 10 créditos. Tá? E ela revende por 300, 400 reais dentro do trabalho dela. Mas você, na formação gratuita, você não vai pagar nada por esses créditos. Eu vou te dar de forma gratuita, justamente para você treinar com você mesma, com você mesmo, sobre o seu estilo comportamental. E eu vou te dar mais 10 créditos para que você possa fazer com outra pessoa. Só peço que não faça no primeiro momento, porque eu vou te explicar como faz isso dentro da formação. E para te ajudar a você entender melhor esse conteúdo, eu vou liberar apostila, material didático, o slide das aulas. As aulas vão ser ao vivo, não é nada gravado, é 100% ao vivo, onde eu vou estar lá dando todo o conteúdo, vou dar um resumo de cada aula para você. Se o aluno, na hora da aula ao vivo à noite, tiver dúvidas, eu não consigo responder a todo mundo, porque são muitas pessoas que estão lá participando. No dia seguinte, 2h30 da tarde, eu faço uma aula chamada Tira Dúvidas, onde eu paro na aula e eu tiro todas as dúvidas que o aluno tiver em relação àquele conteúdo. Ou seja, eu estou uma semana inteira comprometido 100% a dar o meu melhor conteúdo para as pessoas conhecerem essa metodologia. Assim como a Michelle conheceu, agora no finalzinho de abril, comecinho de maio do mês passado. Estou falando a verdade, Michelle? É isso mesmo que eu vou entregar? Você que já participou? Exatamente isso. É assim, um conteúdo que eu nunca tinha visto ser entregue de forma gratuita. Não tem igual, não tem. Até hoje não tem. Pode ser que amanhã. Não tem. Eu não estou sendo paga para isso. De forma alguma. É um conteúdo que realmente vale muito a pena. É um conteúdo que, assim... Sabe o que é você ficar no sábado à noite, ali, ouvindo o Luiz falar, trazendo conteúdo e não ver o tempo passar, num domingo à noite, qualquer dia da semana aí que você para e fica lá. Eu tô falando, meu esposo passou por mim na hora que eu tava fazendo e parou, sentou e disse assim, eu quero fazer. Exatamente por essa entrega, pela maneira como você entrega esse conteúdo, a facilidade que você tem de repassar e a prontidão que você tem também está ali nos atendendo. As aulas do Tira Dúvida, quem puder, gente, participa do gratuito e participa do Tira Dúvida, tá? Porque, assim, é um momento também muito legal, onde você pode estar lá perguntando muita coisa que às vezes no ao vivo nem dá tempo, né? Então, é um conteúdo simplesmente incrível que vale a pena, sim. Vale a pena. Eu até estou pensando... A aula Tira Dúvidas, pela primeira vez, eu estou pensando em fazer pelo meu canal, pelo Zoom. Porque eu sempre faço pelo YouTube. Mas, exemplo, a formação gratuita eu faço 100% pelo YouTube, só pelo YouTube. Mas eu não estou vendo ninguém. Às vezes tem lá 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas lá, 800 pessoas participando. E na aula Tira Dúvidas, por ser um horário 2h30 da tarde, muita gente não pode participar, são menos pessoas. Eu consigo colocar dentro lá do Zoom, porque eu vejo as pessoas, eu gosto de ter esse contato, de ver as pessoas. Eu, por ser influente, eu tenho esse desejo, essa vontade de ver, de olhar, né, de conversar. Então, para mim, faz sentido. Eu acho que eu vou fazer um teste pelo Zoom para ver como é que vai ser a receptividade lá do pessoal, lá no ao vivo, lá junto comigo, lá no Tira Dúvidas. Michelle, estamos aí chegando aí na nossa reta final, já estamos aí há quase 55 minutos aqui. Passa muito rápido. Nossa. Mas se tu pudesse dar uma dica para quem vai participar da formação gratuita, qual dica tu daria? Primeiro, qual dica você pode dar, na realidade?
Primeiro pare e pense naquele conteúdo para você. É um conteúdo que primeiro vai te ajudar na tua evolução, pode ter certeza. Porque uma vez que você consegue, você pode até saber, já conhecer seus pontos fortes, mas quando você entende que aquilo faz parte da sua essência, você começa a se sentir até fluindo melhor no universo. Então, primeiro, pega ali para ti aquele conteúdo, aprende, anota de verdade, porque é muita coisa, gente. Não deixa de levar papel caneta, porque por mais que tenha lá tudo direitinho, os slides, tudo ok, mas é legal poder fazer isso. É legal poder aprender e trazer para si. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo também já olhar para outra pessoa e dizer, eita, essa pessoa tem esse perfil. Daí a gente vai aprendendo. Então, ó, não percam de verdade esse conteúdo gratuito, porque eu consegui aplicar essa ferramenta ainda com gratuito, gente. Ainda com gratuito. No caso, ô, Michele, me tira uma dúvida agora. Com quanto tempo de quando tu fez a formação gratuita? Ela começou na segunda-feira, tá? Ela foi até o domingo, beleza? Foram 7 dias aí de formação. Mas quanto tempo depois que tu fez a formação gratuita, tá? Eu sei que em seguida você foi para a avançada. Quanto tempo depois tu conseguiu recuperar o valor do teu investimento? Fica essa curiosidade aqui agora. O valor? Sim, o valor que tu investiu na formação. Não vai dizer valor aqui não, relaxa. Mas não, tá certo. Quanto tempo tu demorou para poder recuperar o valor do teu investimento na formação? Avançada. Então, quanto foi para avançada? Luiz, de verdade, eu não tive a pretensão de já tirar o retorno desse valor. A minha pretensão inicial foi treinar. Então, tem alguns dias que isso aconteceu. Eu já ver esse valor, mas antes disso, eu confesso que eu preferi, não é que eu não tivesse segurança para isso, mas eu preferi treinar com todos esses públicos aí que eu treinei. Entende? Mas assim, se eu quisesse já aplicar isso para ganhar na primeira semana, porque na primeira semana eu já comecei a aplicar. Já comecei. Terminei ali a gratuita no domingo e na outra semana, acho que na quarta, ou foi quinta, eu já marquei com a pessoa para poder fazer. E daí eu fui fazendo. Se eu quisesse, eu já teria tirado na segunda semana. Só que eu preferi realmente fazer mais gratuitos para depois tirar esse valor. Mas já consegui. Entendi. E quando tu falou que assistia a aula da cartinha, né? Eu lembrei que você falou, você disse que teve a aula da cartinha, tu colocou em prática, ela tivesse alguns feedbacks, com as aulas, com a aplicação da cartinha, chegasse a fazer alguma venda? Ou tu não ofereceu, tu só fez a cartinha, deu a devolutiva e tu não ofereceu venda? Ou tu ofereceu? Não, eu preferi não oferecer, como eu te falei, eu quis realmente treinar. Praticar, né? Quis treinar. Eu falei, né, sobre a ferramenta, eu fiz só o gráfico mesmo básico, só para eu poder realmente treinar e aquela pessoa já sair feliz com aquilo. Mas eu não sinceramente, eu não tive essa intenção a princípio. Depois, sim, de uns 10 dias para cá, aí eu já tenho. Então, eu posso dizer que se eu tivesse começado a aplicar pago, em 10 dias eu teria tirado isso aí, que foi exatamente esse tempo que eu comecei a cobrar. Entendeu? Dentro dessa ferramenta. Mas a princípio realmente foi mais para eu treinar mesmo. A cartinha serviu para que eu pudesse identificar ainda mais, confirmar, né, ressaltar ainda mais a minha essência, quem eu sou e como eu posso ajudar as pessoas. Mas foi mais nesse sentido mesmo de treinar. Eu vi aqui também a Esté aqui, que está aqui, educação. Não vai ter lá bônus? Não vai ter? Então treina. Treina. É verdade, faz sentido. Precisa treinar com todos, né? Eu já comecei a ir para os pagos, mas é legal treinar. É legal. Eu tô vendo aqui a Maria Helena aqui com a gente, tô vendo aqui a Esté, que tá aqui, educação, ponto valores, ponto emoção. As duas trabalham, né? Você falou no início que você trabalhou já bastante na área da educação, as duas também trabalham na área da educação, são lá de São Paulo, e elas aplicam isso, inclusive, na área da educação com professores. Eu lembrei aqui agora, vi elas entrando aqui, eu vi elas aqui agora, eu lembrei. Tô vendo aqui também. Eu não te falei, Luiz. O meu esposo, ele fez a formação comigo, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Ele fez a formação comigo, a primeira gratuita, e ele é professor de inglês, ele é servidor público, ele é professor de inglês do ensino médio. E ele simplesmente está aplicando isso com os alunos. Ele tem um projeto lá, que são projetos extras, não sei nem como é que chama. Projetos extracurriculares, não sei. Mas ele tem uma turma que ele trabalha projeto de vida. Então ele já começou a aplicar isso com os meninos. E ele, assim,
tem achado algo assim, tem sido muito legal. Porque ele está aplicando, eles estão entendendo sobre isso. Então, dá para aplicar, ó, com os alunos, com os professores, com os pais dos alunos. E está sendo uma experiência maravilhosa para ele. Ele está fazendo, né? Pouco a Eu pouco, lembrei vai aqui até agora. meio do ano agora, vai até final, não sei, não lembro direito até onde Eu vai. tenho uma mentoria 959. Eu não lembro se tem mais de um ano já, eu acho. Ou eu acho que tem mais ou menos um ano ou mais. Que eu fiz uma mentoria com uma mulher, não lembro o nome dela aqui agora, tá no meu Instagram, tá no meu YouTube, tá na minha fanpage, mas eu não lembro o nome dela aqui agora, que ela é professora de inglês, ela fez a formação gratuita e ela estava aplicando a análise disso com os alunos dela lá de inglês. Ela é professora de inglês, faz vários vídeos na internet de inglês e tal, e ela usa a análise disso com os alunos dela. Eu lembrei disso aqui agora. Eu bati um papo de 1 hora com ela só sobre esse tema. Como é que ela aplica o DISC com os alunos de inglês. Até a forma que ela usa também os 4 estilos comportamentais do DISC para ver de que forma o aluno aprende mais rápido. E ela começou meio que decodificar como ela ensinava melhor os alunos com o inglês baseado no perfil comportamental deles. Lembrei agora sobre isso. Porque dá para usar em muito lugar. Dá para você aplicar em muito lugar o DISC. Né? Por isso que eu falo assim, olha, o DISC é muito mais do que simplesmente aplicar no RH. Se você olhar na internet, lá no Google e coloca assim, ó, análise DISC, assessment DISC, relatório DISC, mapeamento DISC, DISC, você vai encontrar 99% das pesquisas do DISC voltado só para o RH, para a gestão de pessoas. Só. Eu lá em 2018 foi que comecei a desmistificar isso. Não foi nem em 2018, na realidade foi lá em 2019. Porque em 2018 eu queria ser mais um no meio da multidão. Eu fui lá colocar o DISC para o RH e para a gestão de pessoas. Só que quando eu entrei nesse mundo online, eu vi o quanto as pessoas estavam aplicando o DISC em diversas outras áreas. E foi quando eu fiz, caramba, olha o potencial que a gente tem em mãos e olha o potencial desse material que a gente pode ajudar outras pessoas. E aí foi quando eu comecei a coletar depoimentos de alunos tendo resultados com DISC em diversas outras áreas. Mas o que eu digo muitas vezes é o seguinte, para você ter ideia, quando a gente tem o curso, por exemplo, a sua turma tem lá hoje quase 140 alunos, que eu tenho certeza que vai pegar o material, que vai colocar em prática, que vai estudar, que vai ter resultados com DISC, é menos de 10%. Tem a ver com o Luiz Vicente, o instrutor que está dando conteúdo? Não. É porque muitas vezes a pessoa vai lá, olha lá o conteúdo, vai fazer outras coisas e muitas vezes não se compromete. Tá? Não se compromete. E às vezes, mas eu não vi, tá lá o material e daqui a pouco o tempo passa e não coloca em prática. Aquilo que você falou, estou recebendo, foi bônus, tá gratuito, eu paguei, vou colocar em prática. Vou perguntar, vou tirar dúvidas. Mas eu preciso colocar em prática. O que eu vejo muito por aí, que eu já passei por isso, eu já vivenciei isso, é o que a gente fala do ciclo do autoconhecimento. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender mais. Então, muitas pessoas ficam o tempo todo estudando, 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 estudando e nunca acredita que está pronto. E por isso nunca coloca em prática aquilo que já sabe. E eu falo para os meus alunos, aprenda um pouquinho, coloque em prática. Aprenda um pouquinho, coloque em prática. Parece uma coisa muito simples, mas poucas pessoas fazem. Eu, inclusive, eu fiquei 2013, 2014 e 2015. Quase 3 anos, porque não foi até 2015 até o final, mas quase 3 anos. Nunca achando que eu estava pronto para poder fazer atendimentos, nunca achando que eu estava pronto de poder ir para o mercado. Nesse tempo, eu investi mais de R$400 mil em formações. Em formações. Até que um dia uma pessoa me chamou, um grande mentor meu da época, e falou, Luiz, tu tá esborrando de conhecimento. O que é que tu tá fazendo com tudo isso? Na época eu estava fazendo um curso de uma formação em PNL lá em Campinas, pela Actius, lá com o Fernando. Você falou PNL, aí eu lembrei aqui agora. Sim. E na época eu pensava, não, ainda falta fazer o de hipnose, ainda falta fazer o IFT, ainda falta fazer não sei o quê. Ou seja, eu fui fazer formação com o Timothy Gallwey. Você que é da área de coaching, o Timothy Gallwey, ele é o cara que criou o coaching no mundo. Ele foi o cara que iniciou o coaching que a gente conhece hoje. É como se fosse o Pelé do futebol. Eu fui lá fazer formação com ele. Ó,
Tá aqui o autógrafo dele no livro. Tem um vídeo meu no YouTube, um videozinho antigo, eu jogando tênis com ele. Que foi justamente através do tênis que ele conheceu, que ele criou a metodologia, que ele criou o coach no mundo. Jogando tênis por acaso, sem querer. Foi ele que descobriu o coach jogando tênis com um aluno. E eu falo sobre isso, inclusive, na minha formação de coaching. Eu falo sobre isso lá no vídeo. Ou seja, muitas vezes, as pessoas às vezes ficam só dentro do autoconhecimento e não colocam em prática. Eu passei por isso. Por isso que eu digo para os meus alunos hoje, gente, aprenda um pouquinho, coloque em prática. Aprenda um pouquinho, coloque em prática. Senão você fica com muito conhecimento, muita carga dentro de você e você não coloca em prática. Né? E então é uma dica que eu dou para o meu aluno. Olha, chega na formação gratuita e não acredita que tu tem que estar pronto, tem que terminar a formação para tu poder começar a falar que tu é analista comportamental. Tu tem que chegar lá no dia 27 já como se fosse um analista comportamental, com o comportamento de um analista comportamental. Como é esse comportamento, Luiz? Chega com papel, chega com a caneta, traz uma aguinha, se compromete, tá lá do dia 27 até o dia 3, às 20 horas. Se tem filho pequeno, deixa com a babá, deixa com o marido, deixa com o irmão, deixa com o sobrinho, para que você esteja 100% comprometido na formação. Porque eu tenho certeza, é uma formação que ela é um divisor de águas na sua vida se você se comprometer. É uma formação que você assiste ela hoje, segunda-feira, por exemplo, dia 27. E eu te garanto, tu vai deitar no travesseiro quando tu for dormir depois da aula, tua cabeça vai estar fumaçando de informações, de situações que aconteceram na tua vida nos últimos anos, em várias situações da tua vida que aconteceu, resultados que aconteceram, que tu não tem noção o quanto o teu comportamento foi decisivo para aquilo que aconteceu. Muitas respostas da tua vida pessoal, muitas respostas da tua vida profissional vêm à tona justamente nessa aula, que é a primeira aula. Tá? Já é uma aula assim, impactante. Eu tenho alunos que chegam para mim de manhã e falam assim, Luiz, eu não dormi de noite. De tanta a cabeça fervendo, de tanta informação que eu tive. Assim. Tá? Ó, Carissa, foi uma lavagem cerebral. Gente, eu passei a semana inteira, sabe, sem conseguir dormir direito, e a cabeça aqui, ó. Não, era eu e meu esposo, né? Então a gente passou, até hoje a gente passa muito tempo conversando sobre análise disso aqui em casa. Exatamente porque é muita coisa gostosa de se ver. Quem gosta de trabalhar com pessoas, não tem uma coisa assim mais interessante de se trabalhar com isso. Não tem. E a maneira, Luiz, como você entrega esse conteúdo é incrível. Não dá para você dizer assim, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como começar. Sabe? Porque tem lá. Tem todo um passo a passo de como fazer. Não tem como dizer que não sabe fazer. Se gosta de pessoas, se acredita no seu potencial. E mesmo que esteja em dúvida do seu potencial, se estudar o seu conteúdo, vai conseguir botar para frente. Isso eu não tenho dúvida. Tô vendo aqui a Adriana. A Adriana, ela é da minha turma de 2020, junto com Carissa, lá em julho de 2020. A primeira turma gratuita. A Adriana é engenheiro. Na época, eu acho que ele já era engenheiro há o quê? Há uns 10 anos. Eu acho que ele é lá de Curitiba, se não me falha a memória. Me ajuda se eu estiver errado, tá, Adriano? E é um cara, assim, altamente concentrado no que ele faz. E ele tava dizendo aqui. Cadê que ele tá aqui? Eu fiquei assim na primeira aula do Luiz. No outro dia, eu olhava diferente já para os meus colegas de trabalho. Cara, isso é muito fantástico. Hoje mesmo dei uma devolutiva para meu cliente, encantada com o relatório, com tudo que descobriu dela. Cadê? Passei a ler o comportamento até de motorista. É engraçado, realmente assim, é um conteúdo. Eu não me economizo em dar um conteúdo. Eu, quando chego na formação gratuita, tem gente que pergunta, Luiz, até que hora vai a aula? Eu digo, não me faça essa pergunta, porque eu estou aqui dando o meu melhor do meu conteúdo. E se você quiser aqui me limitar a ficar preso no horário, eu vou ficar frustrado. Porque eu estou aqui para dar o meu melhor. Você está me perguntando que hora eu vou acabar? No mínimo, a minha aula é 2 horas de conteúdo, no mínimo. E é conteúdo sem parar, é sem enrolação, não é mimimi, não é conversinha, não, é conteúdo puro mesmo. É conteúdo didático, conteúdo que você olha assim, caramba, fala mais, como tu falou. É incrível. Michele, às vezes você não vê a hora passar. Eu já dei uma formação, eu não lembro qual foi a turma, tá? Não lembro se foi a 4ª turma ou se foi a 5ª turma. Eu me empolguei tanto na aula que eu não vi a hora passar, juro perante a Deus, eu não vi a hora passar. Essa aula passou de 4 horas. Confesso a você.
Eu comecei 8 horas da noite, eu terminei a aula, era pouco mais de meia-noite. E eu só parei porque Gislaine, Luiz, que negócio é esse? Eu me empolguei tanto. E a galera ficou do início ao fim da aula. Era ao vivo, era no YouTube. A galera ficou lá, pirada, querendo que eu continuasse dando conteúdo. E eu fiz, gente... E eu digo assim, eu vejo alguns amigos falar assim, Luiz, quando eu dou uma aula, eu dou um conteúdo, eu fico com a cabeça doendo, fica aquilo dolorido. E eu digo, meu Deus, eu não me sinto cansativo, eu não fico cansado, porque é algo que eu sou apaixonado para fazer. Eu digo assim, eu não dou aula, eu me divirto. Porque eu falo daquilo que eu amo, daquilo que eu gosto. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente não vê a hora passar realmente. Mas eu entendo que tem pessoas que têm comprometimento, tem com horário. E eu digo, tranquilo, vai embora, vai descansar, vai dormir. Depois você vê a gravação. Mas eu vou dar o conteúdo aqui até o final. Não vou sair daqui. E é não muito vou. conteúdo, é muita coisa boa e prática. Não é só aquele conteúdo que você fica escutando coisas que você não vai praticar. Pelo contrário, tudo que é falado, você consegue rapidamente colocar em prática. Então, como o aluno aí falou, né? No outro dia já está querendo analisar o comportamento da pessoa, do motorista de não sei quem, porque não é nem que a gente vai querer analisar, é porque naturalmente isso vai acontecendo, porque a gente vai aprendendo esse conteúdo e já vai colocando isso na prática. E é simplesmente maravilhoso isso, não tem... Essa formação de verdade, ela não tem o que desejar a gratuita, de forma alguma, pelo contrário. Tem muito conteúdo. Então, Michele, gratidão. Quero te agradecer de coração, agradecer ao pessoal que passou aqui por essa live, agradecer às pessoas que vão assistir depois sobre ela. Se quiser, deixa um comentário aí pra gente depois, se vocês puderem. Eu vou deixar ela gravada aqui, tá? Depois eu vou pedir pra minha equipe editar ela, para que a gente possa fazer alguns cortes dela também, para a gente poder disponibilizar em outros canais da gente, tanto na fanpage, como também no nosso canal do YouTube, aqui também no nosso Instagram. Depois vai ter alguns cortes aí para disponibilizar para vocês. Isso é uma forma que a gente faz para poder ajudar também outras pessoas que no futuro possam chegar por aqui, conhecer mais esse material. Então, Michele, gratidão mesmo, tá? Por você estar aqui junto com a gente. Obrigado por ter aceitado esse convite. Se você, de repente, também que está aqui, já é nosso aluno, quer compartilhar um pouco dos seus resultados, um pouco do seu trabalho com essa metodologia, fala com a gente no privado e a gente marca aí uma live aí. Tenho certeza que outros alunos aí vão poder se beneficiar com um pouco da tua experiência. Eu já fiz lives aqui com vários alunos aqui, como o próprio Adriano, com Carissa, com Denise, com a Maria Helena, com a Esté. Vários dessas pessoas que estão aqui ao vivo aqui assistindo a gente já estiveram aqui, tá, Michele? Já participaram. E é uma honra muito grande poder estar compartilhando um pouquinho. E eu também aprendo muito com vocês, tá? É justamente essa troca que a gente dá aqui que me ajuda também com outros alunos. Então, gratidão de coração, tá? Pela tua participação. Então, quero te agradecer aí e você pode aí se despedir aí do pessoal. Eu queria também te agradecer do fundo do meu coração por esse convite e por ter disponibilizado tanta coisa boa pra gente. Porque isso, de fato, ele pode ser um divisor de águas para muita gente, como foi para mim nesse momento de luta que eu passei, de repente me relembrar de todo o meu potencial a partir desse meu perfil, né? E assim, é algo muito, muito gostoso de ver. E, gente, ó, quem tiver aqui que não é da área de RH ou está em dúvida, faça, porque dá para utilizar em qualquer área. Que foi assim que eu entendi, de caramba, eu trabalho com emagrecimento, como é que vai ser isso aqui? Mas é incrível. E eu agradeço demais, do fundo do meu coração, por nos dar esse direcionamento também, sabe? Por mostrar que essa ferramenta pode ser utilizada na nossa própria vida e em qualquer área que a gente queira empreender. Tá? Então, muita gratidão por esse convite também. Foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre isso, porque é um tema apaixonante. Que bom, que bom. Obrigado mesmo. Pessoal, boa noite e fiquem com Deus. Então, um forte abraço. Tem muito conteúdo aí para vocês. Valeu, Michele. Agradeço a tua esposa, agradeço aos seus filhos por você estar junto com a gente aí. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.